Então, tudo começou através do desejo que eu vi a oportunidade, ele me fez o convite para montar esse provedor de acesso à internet, e aí eu falei, cara, vamos fazer, cara, isso aí eu domino, entendeu? Eu faço desde de quando eu me entendo, entendeu? Eu já tinha trabalhado com 2 pessoas, as 2 pessoas que eu trabalhei, todos eles ficaram muito bem de situação, e eu falei exatamente, você pode ser? Cara, eu sei fazer dinheiro nisso daí. Foi aí que surgiu a Brasil Digital. Foi aí que surgiu a Brasil Digital, exatamente. Aí a gente começou, primeiro, interligando todas as farmácias dele, né? Aí eu comecei a montar as torres devagarzinho e tal. Você montou as torres também? Tudo, montei as torres. Comecei a montar, do zero mesmo? Do zero, sem nenhum cliente. Nada, 0, 0, 0, 0. Numa sala de 4x4. Pequenininha. Pequeno, entendeu? E começamos do zero mesmo. Nada. E essa sala era loja, era... Tudo, era tudo, né? A gente não tinha fachada, não tinha nada, entendeu? Tinha coragem e vontade. Meu primeiro cliente era ele. Que era conhecido, né? E ele tinha 16 farmácias, entendeu? Já Na ajudava época. bastante. Isso, então a gente começou atendendo ele, aí começou atendendo o outro, aquele ali, indicando, o pessoal foi indicando. Na época, quem estava trabalhando, eu convidei o José Chaves, que é o nosso 01, né? O José Chaves, ele trabalhava comigo na Farnet, lá em Ariquemes. Você trouxe também. Aí eu trouxe ele, eu falei, cara, vem pra cá e tal, vamos pegar esse projeto aí. Aí, junto comigo também estava o Wagner, que era o sobrinho do seu Valdeci, e aí nós contratamos uma menina, uma secretária. Então, assim, era 4 pessoas, entendeu? Eu, Wagner, José e uma moça. Começamos dessa forma, numa sala de 4x4 mesmo, literalmente. E aí, sempre buscando conhecimento para o que vem na frente aí. Isso foi em 2011, 2010, final de 2010, né? No meio do ano de 2010, aí no final do ano de 2010 eu fechei com ele, a sociedade, e aí no 2011, de fato, a gente começou o provedor, certo? Mas eu fiquei no Senai até 2013. Uau! Então ficou entre a Brasil e o Senai. Ficou nos Por dois. quê? Porque o provedor não tinha condições de me arcar financeiramente, né? E eu também tinha muito a aprender ainda no Senai, tinha muitas oportunidades lá. Eu fiz muita coisa lá, fiz certificações internacionais, voltado para a minha área de Linux, certificações internacionais na parte de wireless, de Wi-Fi, entendeu? Você ia para fora para buscar? Fui vários treinamentos para fora, vários treinamentos. Então, assim, o Senai, ele abriu muitas portas, mas muitas portas mesmo. Eu acho que eu não sou uma pessoa conhecida, mas as pessoas que me conhecem, muitas delas veio através do Senai. Por quê? Porque eu dava aula para muitas pessoas, né? E a maioria dessas pessoas que eu dava aula era o quê? Era professora de faculdade, alunos de faculdade, funcionário público de alto escalão de tecnologia. Então era pessoal do Ministério Público, do TRE, do TCE, era das prefeituras, câmeras, das empresas grandes que tem hoje em Porto Velho. Então, assim, eu conheci muita gente na época, entendeu? Eu conheci muita gente mesmo. Professor Tiago. Professor Tiago. É chamado hoje ainda assim? Não é? Tem pessoas que... Hoje mesmo eu ganhei um amigo meu mandou para mim uma agenda. E ele me chama de professor Tiago, exatamente. Eu chamo meus professores até hoje de professor. Tem muita gente que me chama de... Quem foi aluno meu me chama de professor. Até hoje eles me chamam de professor. Aí foi isso. Então, começamos o provedor ali do zero mesmo, tá? Em 2010, 2011, entendeu? Aí, nesse intervalo, eu fiquei no Senai de 2010 a 2013. Então, eu ficava no Senai tarde e noite. E no provedor de manhã. Então, eu ficava no provedor de manhã, tarde e noite no Senai, durante 3 anos. E a tecnologia era a rádio, então? Começamos em Porto Velho, na Brasil Digital, com a tecnologia de via rádio. Interessante. Já começamos com via rádio. Acho que na época só tinha ela, na verdade, né? Ou já tinha outras? Concorria com a DSL.
A DSL, é verdade. Isso. Né? O nosso concorrente era a DSL. Né? E outros provedores via rádio também. Uhum. Eu lembro que tinha teve uns aí que não foram muito bem, né? Muito bem, na verdade, na época. E a gente passou muita raiva lá em casa, hein? Porque era caro, né? Sim. Não tinha um serviço bom. E eu lembro que a manutenção demorava dias. E era caro, tá? A gente pagava tudo que tinha era pago. A instalação era paga, a antena era paga, né? Equipamento. E aí dava um vento, passava na época da pipa papagaio, não sei como é que você conhece, e engatava nas antenas, era caótico. E a gente ficava tentando virar, né? Tinha um tubo e tentava ficar virando para ver se achava o sinal, piorava. E aí ligava, reclamava, demorava 5 dias para ir. E aí era uma guerra. Mas aí a gente teve paz, né? No futuro veio uma nova tecnologia aí. Pois é, se você sofreu como cliente, imagina nós operando. A quantidade de reclamação. E entregando o serviço. De fato, a Via Rádio é a que bancou a fibra ótica nossa hoje. Legal. Tá? Da Brasil Digital. Nós chegamos a ter mais de 5 mil usuários no Via Rádio. Mas, de fato, era muito trabalhoso. Tá? A tecnologia ela tem limitações de velocidade. Né? Ela sofre interferências eletromagnéticas, né? Por radiofrequência, rádio amador, outras antenas, né? Vento, que aí balança a antena, entendeu? E a gente sofre. As pipas que enroscavam, as linhas de pipa que enroscavam nas antenas e entortava. Então, raio, quando chovia, esquece. Dava um raio e o próprio cano atraía raio, né? Queimava o equipamento. Então, assim, e o custo era muito mais elevado. O custo de ativar um cliente via rádio, ele é mais elevado do que ativar um cliente fibra ótica. Entendeu? Então, por isso que a gente cobrava. Eu até peço desculpa aí. Faz parte do processo. Mas era a forma de sobreviver. Entendeu? Então, de fato, era bem trabalhoso mesmo, tá? Mas era a tecnologia que tinha. É verdade. Tá? Assim, a gente conseguiu fazer muita inclusão digital, levar a internet aonde não tinha, né, onde as grandes operadoras não conseguiam chegar, através do rádio. Então, assim, se alguém hoje, alguém ao redor da cidade, mais distante, que não era nos grandes centros, teve internet, foi por causa da Via Rádio. É verdade. Entendeu? Então, assim, de fato, a tecnologia ela tem as suas falhas, mas ela tem as suas vantagens, né? Então, ela chega mais longe, a gente consegue não ter um investimento tão grande. Assim, para mim chegar por exemplo, assim, lá na Zona Leste, ali, no Mariana, eu não precisava cabear até lá, igual eu preciso na fibra ótica. Eu botava uma torre mais perto e eu conseguia chegar com o sinal, né? A parte ruim era essa, que, de fato, a instalação era muito mais trabalhosa e a manutenção maior ainda. É verdade. E em que momento, Thiago, veio assim, o despertar para falar que está na hora de trazer algo novo? Que o Thiago, visionário, né? Sempre a gente está vendo que ele está aí buscando conhecimento, sempre 2 anos à frente da gente, teve esse estalar de dedos, assim, pensou, cara, está na hora de trazer algo novo para Porto Velho. Então, eu conheci uma pessoa em São Paulo, chamado Ronaldo Couto, e ele é um engenheiro, e aí esse engenheiro ele começou a trazer o conhecimento para nós, provedores de internet, da fibra ótica, né? A fibra ótica, antigamente, ela existe há muitos anos, tá? Mas ela era cara, era muito caro para você fazer um lançamento de fibra ótica. E aí veio a tecnologia chamada FTTH, que é a Fiber to the Home, que é a fibra ótica dentro da casa do cliente. E esse Ronaldo Couto nos apresentou isso na época. Falou, cara, tem uma tendência aqui que vai virar moda e vai pegar, que é levar a fibra ótica dentro da casa do cliente. Aí, eu e mais um grupo de provedores no estado de Rondônia, que já trabalhava com via rádio, trouxemos o Ronaldo Couto para dar um treinamento para a gente, isso em 2014. 2014 para 2015 ali, a gente trouxe ele para dar um treinamento de fibra ótica na cidade de Vilhena.
A gente foi lá, ficou uma semana fazendo esse treinamento, aí aprendemos a fazer projetos de fibra ótica, como que faz o projeto, como que instala o cliente, aquela coisa toda, e não sei o que é um cabo de 12 fibras, o que é um cabo de 24 fibras, o que é um cabo que vai na casa do cliente, que é o drop, e aí a gente aprendeu tudo isso, entendeu? O que é EPON, o que é GPON, né? Enfim. Muita coisa envolvida, né? Aí a fibra ótica, ela começou a virar uma moda dentro dos provedores de internet. Mas ainda era caro. Ainda era caro. Mas já era um pouquinho mais barato do que antigamente. Foi aí que a gente viu, através dele, do Ronaldo, que era o futuro. Porque o rádio, ele tinha as limitações de velocidade. E a fibra ótica, ela já me permitia, na época, a entregar até velocidades altas para o cliente, velocidades de 1 giga. No rádio, só para você ter uma ideia, Sueli, quando a gente começou o rádio, a velocidade era de 256 kbps, era de 512 kbps, era 1 mega e 1,5 mega. Uau! Era essas velocidades. Hoje uma família não sobrevive com isso, né? Isso quando a gente estava trabalhando no rádio na frequência de 2.4 GHz. Ah, interessante. Quando veio os 5 GHz, aí dobrou a banda. Olha só que loucura, dobrou a banda. Aí já foi aonde era 250 ia para 500. Onde era 500 foi para 1, onde era 1,5 foi para 3, onde era 3 foi para 6. Uau. Entendeu? E aí, mas ainda continuavam no rádio. É porque é uma tecnologia boa, né? Acho que para a nossa região que não é tão benéfico, né? Não é questão de região. É questão mesmo de as interferências, Entendi. né? É lógico que aqui ainda venta muito, chove muito, isso é muito ruim. Então, de fato, você tem razão. A região, ela acaba ficando até pior. Mas o Brasil todo é quase assim, né? Então, às vezes você sai da chuva, mas você vai num lugar que tem muito vento. Entendeu? Então, o rádio em si, ele é muito limitado à parte de capacidade de velocidade. Entendi. Entendeu? A fibra ótica, ela já tem velocidades maiores. Aí a fibra ótica, ela já muda. Olha só, é o inverso do rádio. Né? Tem as vantagens e desvantagens. Vantagem, é um cabo de fibra ótica, é um cabo de vidro. Ele é um vidro. Então, ele não sofre interferências eletromagnéticas. Entendeu? Eu consigo levar eles em longas distâncias. Então, eu consigo levar ele 10, 15, 20 quilômetros, 30 quilômetros. Entendeu? Eu consigo daí ter velocidades altas, eu consigo entregar altas velocidades para o meu cliente. Então, essa é a desvantagem. Desvantagem, o custo ainda era elevado, tanto para construir rede, quanto para ativar um cliente. Nossa, você já viu como é que é o cabo? Não. Eu já cortei o dedo. E é horrível, tá? É pior do que com papel, porque fica ali dias, né, ardendo, e para tirar, quando é um vidro, entra, né? É horrível. Tu quebrou na tua mão? Não. Como eu tenho eu já trabalhei nessa área, né, e eu tinha curiosidade, então eu ia lá onde estavam os técnicos e pedia para ver. E quando vai fazer a emenda é muito bonito de olhar, né? É uma maquininha, né? Eu não me recordo muito bem como é que era o processo, mas você consegue ver aquilo, você não acredita que é possível fazer. Eu acho que é por isso que é caro até, né, Thiago? Porque é muito bonito e corta muito, porque tá? é bonito. E sangra. Não, é bonito o processo de ver como é que eles fazem. É mais fácil do que antigamente, né? Hoje tem plantonista, então é mais fácil até para localizar o rompimento, né, Thiago? Vai fazer isso na rádio para você ver. É mais difícil. A máquina que ela está falando é uma máquina de fusão. A máquina é chamada máquina de fusão de fibra ótica, né? Ela é cara, tá? Cara mesmo. Ela custa aí de 10 a 20 mil reais, dependendo do modelo. É quase um preço... É alto. Muito elevado. Então, assim, é caro. E mais para você fazer uma fusão de fibra ótica, você tem... O técnico, ele tem que ser um cara muito delicado, no sentido de limpeza,
tá? De cuidar do equipamento, por ser um equipamento caro. E o técnico, ele tem que fazer bem limpinho, entendeu? Passa álcool, isopropílico. É um preparo, né? Tem todo um processo ali e tudo mais, tá? Então, assim, é uma tecnologia que é mais cara, mas como posso dizer? Eu considero ela a prova do futuro, tá? Tanto que hoje, na fibra ótica, a gente está com planos de até 1 GB, não é isso? Isso. Mas já tem equipamentos para entregar até 10 GB. É. Por que que não tem ainda no mercado? Porque o custo desse equipamento ainda está elevado. Entendeu? Para a gente ativar um cliente hoje de fibra ótica de 10 GB, a gente vai gastar mais ou menos aí de R$1.500 a R$2.000 para ativar um cliente desse. Por cliente, né? Por cliente. Então, assim, o custo ainda está elevado. Mas lembra, há anos atrás, quando a gente começou na fibra, estava elevado também, e hoje o custo já compensa em larga escala. Então, logo, o custo desses equipamentos de 10 GB, ele vai diminuir, porque assim, as empresas vão começar a comprar mais, os fabricantes vão começar a fabricar mais, e com isso tende a descer o preço, né, do produto. Tá? E logo você vai ver, 10 GB, o nosso 1 GB hoje vai ser 10 GB na casa do cliente. Acho que já está muito próximo esse futuro, Já, né? eu acredito que sim.